É engraçado como no governo Bolsonaro tem esquemas de corrupção que a mídia fala e tem os que a mídia abafa. E a gente sempre pensa, por que abafam um e falam do outro? Agora, ontem saiu o caso de corrupção na SECOM, que é a Secretaria de Comunicação. A SECOM, para quem não sabe, é quem tem toda a verba para a publicidade do governo. Então é quem dá essa verba para a mídia. Ou seja, quando tem propaganda do governo na Record, na Globo, no Estadão, na Jovem Pan, é dinheiro da SECOM, é dinheiro público. E o secretário da SECOM, o chefe lá, se chama Fábio Weingarten. E o Fábio Weingarten tem uma empresa chamada FW, que é o nome dele. F de Fábio, W de Weingarten. Essa empresa faz negócios com grupos de mídia que recebem dinheiro do governo. Então, olha só, o nome disso é propina. Eu vou falar mais disso e vou falar da atitude do Bolsonaro e como é que a gente descobre quem é que está envolvido, que é muito fácil saber quais grupos de mídia estão envolvidos, é bem fácil. Mas antes, se você é contra o Bolsonaro, se você sabe que ele é um enganador, se inscreve no canal e vamos aqui fazer oposição a ele juntos. É 1 segundo se inscrever no canal, é de graça. É só clicar no botão inscrever embaixo do vídeo, você está inscrito e aqui a gente faz oposição, então vem com a gente. São 150 mil pessoas já, vem, se inscreve. Agora, vamos lá. O escândalo foi revelado ontem pela Folha, tá? E o Jornal Nacional, eu assisti, não deu nem 1 segundo sobre isso, nada. O Jornal Nacional completamente ignorou. Aí eu fui no Jornal da Record, ignorou. Jornal da Band, ignorou. Pô, que coisa. A Band e a Record estão diretamente envolvidas. Por quê? Porque o Fábio Weingarten, ele tem essa empresa, uma empresa de publicidade que, de acordo com ele, essa empresa faz checking. O que é checking? Eles checam se uma campanha de publicidade foi veiculada, quantas vezes foi veiculada, quanto dinheiro gastou e tudo mais. Eles também fazem pesquisas como uma espécie de datafolha, mas não pesquisas de opinião pública, pesquisas de marketing. Tá. Essa empresa recebe dinheiro da Record e da Band e de mais outros grupos de comunicação que a Folha ainda não revelou quais. Tá. Então é bem óbvio que a Record e a Band não vão dar essa notícia porque eles estão envolvidos. E aí o que acontece? A verba de publicidade, dinheiro público, que o governo começou a gastar na Record e na Band aumentou em 800%. 800% são 9 vezes. Aumentou 9 vezes em 2019. Então, até 2018 eles ganhavam alguns milhões. E em 2019 eles passaram a ganhar 9 vezes mais de dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro dos nossos impostos, estão indo para a Record e para a Band. E aí, em troca ou não, a Record e a Band contratam serviços do secretário de comunicação. Olha só, isso é um esquema, o nome disso é propina em qualquer lugar do mundo. E você vê que é um esquema tão mal feito como os esquemas do Bolsonaro, que o rapaz, o secretário de comunicação, ele nem se preocupou em usar um laranja. Não, é a empresa dele mesmo. E aí, quando saiu a matéria da Folha, ele logo se pronunciou e xingou a Folha. Falou que a Folha faz mau jornalismo porque a Folha está contra o sucesso do governo Bolsonaro, que é um governo popular. Os caras são cegos, né? Eu acho que eles não têm olho, não sei, são gado. Governo popular, sucesso do governo Bolsonaro, só ele vê esse sucesso. Mas tá, ele falou que não tem problema nenhum, porque a Folha desconhece a lei e que ele não faz mais parte da empresa, ele se demitiu da empresa. Então essa empresa pode fazer negócios com os grupos de mídia que recebem dinheiro do governo. Só que a própria Folha respondeu, falando uma coisa muito óbvia. Não interessa se ele se demitiu ou não da empresa, 95% da empresa é dele e 5% é da mãe dele. Então todo o dinheiro que esses grupos de mídia enviam para essa empresa, contratam, todo o lucro, vai para ele 95% e 5% para a mãe dele. Então não interessa se ele está trabalhando lá ou não, o dinheiro vai para ele. Ele nem se preocupou, de novo, nem se preocupou em usar uma laranja. Eu lembro de alguns esquemas de corrupção, como o Banestado, que o Sérgio Moro abafou. O Banestado tinha 5 camadas de laranjas. Então, quando os investigadores iam procurar, estava tudo no nome de uma pessoa. Eles falaram, não, esse cara não é o dono dessa conta, desse dinheiro. Quem é? Vamos lá, iam lá, tinha outra pessoa. Eles falavam, caramba, não é esse cara também. Aí tinha outra empresa, que tinha vários sócios. Eu falava, iam investigar cada um dos sócios, também não são eles. Aí tinha outro, até chegar nas contas
das pessoas que eram os corruptos, como uma conta chamada Conta Serra. Engraçado, o José Serra nunca foi preso, né? Deve ser outro Serra. O juiz era o Sérgio Moro, abafou tudo na época. Ok, nesse caso da Secom, não, tá tudo no nome dele, a empresa tem o nome dele, 95% é dele, 5% da mãe dele. Quer dizer, ele pode ir preso e a mãe também. O cara coloca até a mãe na reta. Por quê? Porque, assim, primeiro, eles são tão burros que eles nem pensam em fazer um esquema de corrupção um pouquinho mais difícil. E segundo, eles sabem que vai ter impunidade. Eles contam com a impunidade. Eu não sei se vai ter ou não, mas eles contam com essa impunidade. O Jair Bolsonaro, presidente, a primeira coisa que ele fez foi apoiar o secretário de comunicação. Eu fiz um vídeo aqui antes falando, eu acho que o Bolsonaro talvez nem saiba porque ele tem outros esquemas de corrupção para tentar defender. Talvez esse ele nem soubesse. Não. Agora eu já não dou mais para ele o benefício da dúvida. Ele deve saber porque ele apoiou o secretário de comunicação e falou que não vai demiti-lo. E aí, hoje de manhã, o Bolsonaro falou que, se for para demiti-lo, se tiver alguma coisa errada, a gente vê lá mais para frente. Ou seja, é aquela, se ele estiver roubando dinheiro público, deixa ele continuar roubando, lá mais pra frente a gente vê se ele estava roubando ou não, em vez dele demitir na hora. E aí eu vou fazer um paralelo com o governo Dilma. A Dilma, logo que ela assumiu no comecinho de 2011, a mídia começou a tentar miná-la, começou a tentar fomentar o antipetismo, e naquela época o Lula era muito popular, ele saiu com 87% de popularidade no fim de 2010, e a Dilma entrou com popularidade, mas ela era uma desconhecida, a primeira presidenta mulher, então a mídia tentou atacá-la. Vamos atacar a Dilma, que agora a gente derruba o PT. Tá, começaram a atacar a Dilma. E a Dilma demitiu 5 ministros em 6 meses. 5 ministros em 6 meses. E a mídia começou, olha, escândalo no governo Dilma, ela demitiu já 5 ministros, é muita corrupção, mas era o contrário. E aí não colava a versão da mídia. Por quê? Surgia, primeiro, impuseram muitos ministros goela abaixo da Dilma. A Dilma não queria vários ministros, um deles era o Palocci. A Dilma não queria. E aí enfiaram goela abaixo nela, porque tinha parceria com o MDB, com outros partidos, aquilo da governabilidade. Tá. Aí a mídia ia lá e falava, esse ministro é corrupto, puxava um esquema desse ministro, com prova ou sem prova, não interessa, de anos e anos atrás, bem antes dele ser ministro, e aí a Dilma ia lá, no mesmo dia, falava pro cara, eu quero a sua carta de demissão, ou você vai ser demitido, você escolhe. Ou você se demite e sai não tão por baixo, ou eu te demito e aí a coisa é pior pra você. E ela demitiu um ministro atrás do outro, e a Dilma dava pra ver a felicidade dela, me livrei desses caras que eu não queria. Ela demitia no mesmo dia. O Bolsonaro, não. Aparece um esquema de corrupção, o que ele fala? Não, vamos manter. Ele tem um ministro, que é o ministro o Ricardo Salles, do Meio Ambiente, ele é condenado por corrupção. Ele foi condenado por corrupção menos de um mês antes ele assumir o ministério. Condenado por corrupção com mineradoras. E aí no segundo mês que ele era ministro do Meio Ambiente, uma mineradora dá um grande problema, que é aquele de Brumadinho, dá um desastre natural. O que ele faz? Nada. O ministro não se pronuncia, não está nem aí e continua sendo ministro. O Bolsonaro não quis mudar quando ele foi condenado. Tá. Aí tem o ministro do Turismo, tem o problema dele da corrupção do Laranjal do PSL. O Bolsonaro diz, eu não tenho nada a ver com isso, o problema é dele. Tá. Tem provas e provas e provas. E aí o Bolsonaro faz o quê? Mantém o cara como ministro do Turismo. Ele não demite. É como se aquele fosse a única pessoa que entende de turismo no Brasil. Ou são todos aliados na corrupção, estão todos assim juntos. Agora tem esse secretário de comunicação da Secom. Tem um esquema de corrupção dele, o Bolsonaro diz, não, a gente vê mais lá pra frente. Na entrevista ontem, o Bolsonaro fugiu. Quando perguntaram, ele fugiu. E foi a segunda vez que o Bolsonaro fugiu de entrevista em 2 dias, porque na entrevista de anteontem, perguntaram do Queiroz, se o Bolsonaro tinha mandado o Queiroz fugir do depoimento. O Bolsonaro, ele bateu na mesa e falou, acabou a entrevista. E foi embora. E saiu andando rápido, quase correndo. Ontem a mesma coisa. Quando perguntaram da corrupção na Secom, o Bolsonaro falou, acabou a entrevista, tchau. E vai embora. Porque ele é cagão, ele foge, porque ele tem culpa no cartório. Quando a pessoa não tem culpa no cartório, faz igual a Dilma. Demitiu o ministro no mesmo dia e falou, tchau. Você que se vire, se você é culpado, se não é, dane-se, o problema não é meu. Tem outra pessoa aqui para ficar no seu lugar que vai ter a mesma competência ou mais que você.
O Bolsonaro não, ele mantém os bandidos de estimação dele. E agora é muito fácil a gente ver quais grupos de mídia estão envolvidos nisso. É só ver quais grupos de mídia dão a notícia. Por exemplo, a Folha deu a notícia, deu o furo. Outros grupos de mídia estão veiculando a notícia, mas alguns, a Band, a Record, estão caladinhos. Por quê? Porque é um escândalo envolvendo a Secretaria de Comunicação e as verbas de publicidade do governo que eles compram na mídia. Compram em canais de TV, de rádio, em jornais, revistas, portais de internet. Se algum deles está abafando isso, olha, é 90% de chance que eles estão envolvidos. Porque se não tivesse, não tinha por que abafar. Então, eu não estou envolvido, os meus concorrentes estão, vamos meter o pau neles, vamos falar disso, vamos derrubar esse governo, esses caras todos. Não. Quem está envolvido fala, ó, quietinho, não vamos falar nada, vamos fingir que não aconteceu, vamos falar de outra coisa, vamos falar de qualquer outra coisa aqui, mas não disso. Vamos falar do Irã. Ó, o Irã, ó, tá tendo coisa lá no Irã. Esquece desse escândalo aqui e vamos falar do Irã. É isso. Então, dá pra ver quem tá envolvido e quem não tá. Ainda mais que a Globo, quando tem caso Marielle, a Globo protegeu muito o Bolsonaro em muitas coisas, deu meias notícias, tá? Mas a Globo falou. Quando tem da rachadinha, a Globo vai lá e fala a rachadinha do Flávio Bolsonaro e do Queiroz. Nesse caso, a Globo não falou. E aí eu vou falar de um outro caso. Teve um caso chamado Panama Papers, que mostrava o Panamá é um paraíso fiscal. Qualquer um pode ir lá, abrir uma empresa offshore. Uma empresa offshore é uma empresa que você abre que não precisa existir a empresa. É uma empresa em outro lugar. E enviavam dinheiro para lá para não pagar imposto, geralmente dinheiro sujo. Tá. Saiu o Panama Papers, que era o quê? Uma lista que vazou de nomes de pessoas que tinham conta ali. E essas pessoas, assim, quem tem conta ali, ou é dinheiro sujo, ou é gente que está sonegando imposto, ou um ou outro, de qualquer maneira é criminoso. E saíram os donos da Globo ali, saíram donos de bancos que patrocinam na Globo, saíram muita gente. Essa notícia deu em 1 ou 2 veículos de mídia no Brasil, saiu no UOL, eu lembro, saiu no Estadão lá embaixo, saiu na Folha lá embaixo, saiu em um outro site assim. A Globo não falou nada. Por que a Globo não falou nada? Porque os donos da Globo tem o nome deles ali, na lista estava o nome dos 3 donos da Globo, os 3 irmãos Marinho. Engraçado que os irmãos Marinho não tem nome, todo mundo fala irmãos Marinho. Pois bem, estava o nome dos 3 ali eles tinham nome. E a Globo não falou nada. Aí agora, quando a Globo não fala desse escândalo da Secom, eu, Thiago, falo, ó, eu suspeito. Porque saiu o nome da Record e da Band, saiu nominal, a Folha falou Record e Band. Estão ali dando dinheiro pro chefe da Secom. E a Secom, que é quem dá a verba de publicidade, aumentou em 900% a verba de publicidade. Aí você pode falar, mas Thiago, a verba de publicidade da Globo abaixou. Como que a Globo pode estar envolvida? Como é que outros veículos cuja verba também abaixou, diminuiu, podem estar envolvidos? Gente, não tem só publicidade direta. O governo pode fazer outros favores para a mídia. Um favor, por exemplo, é apoiar projetos de lei que eu e você a gente nem sabe que existem. Eles vão lá, apoiam, ou o Bolsonaro faz um decreto e isso ajuda os negócios dos donos desses grupos de mídia, porque eles não têm só um negócio. Não existe isso hoje, eu sou o dono de um canal de TV e esse é o meu único negócio, a minha vida é esse canal de TV aqui, legal. Não, eles têm milhares de negócios. Então, eles podem receber ali, você não está vendo, está fora da câmera aqui, eles estão recebendo, e aqui eles fazem um favor para o governo. É isso. E, gente, isso acontece direto, isso acontece sempre. Eu vou dar um exemplo, os donos da Globo são latifundiários, eles têm terras, eles têm plantações, eles estão felicíssimos com o governo Bolsonaro que faz tanto pelos ruralistas. Só um exemplo, um pequeno exemplo. Agora imagina tanta coisa que a gente não sabe. Os donos da Record, o Edir Macedo com as igrejas evangélicas. O Bolsonaro falou que não vai mais pagar a conta de luz da igreja evangélica, mas ele vai achar um jeito de beneficiar de outra maneira. Ele vai achar um jeito que aí a gente não vê. Como eu falei, fora aqui, você não tá vendo, ele vai lá e beneficia. Ou a gente fica de olho e derruba esse governo bandido, ou eles vão continuar. A mamata nunca foi tão grande nesse país. E quando vem um bolsominion dizer, um ano sem escândalo de corrupção, a minha vontade de esmurrar, de dar um murro na cara dele, porque ou o cara é muito cego ou ele é muito mau caráter. Geralmente é a segunda opção, é muito mau caráter. É isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e não esquece de se inscrever no canal. É de graça, é 1 segundo. E vamos aqui fazer oposição e levar a verdade para as pessoas, porque tem muita gente levando a mentira. Vamos levar a verdade.
Falou!